Olá, galera, boa tarde. Som melhorou. Boa tarde. O tema da nossa aula de hoje, ele é, para mim, muito legal e muito especial, tanto que eu vim aqui uniformizado, que a gente vai trabalhar os movimentos culturais e sociais, obrigado, da década de 1960. Alguns historiadores apontam que essa década ela acabou transformando o modo pelo qual as pessoas e os diferentes estados interpretavam e viam os seus cidadãos, de tão impactante que foi. Aí nesse slide de abertura eu botei só um dos movimentos que nós vamos analisar, que é o movimento dos Panteras Negras, que está dentro de outro movimento que é o Black Power, que está dentro de outro movimento que é a luta dos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos. Vamos bater um papo sobre o movimento feminista, movimento hippie, movimento estudantil. E o louco é que tudo isso aí que eu estou falando é tudo dentro da mesma década. É dentro do mesmo período. E aí a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é a gente tentar entender por quê, meu irmão. Porque no mesmo espaço de tempo, tantos grupos sociais diferentes, lógico que uma ou outra semelhança, mas acima de tudo diferenças, passam a lutar e a reivindicar direitos e a transformar o modo de vida dessas pessoas, desses estados, e que graças a Deus eles reagiram e lutaram, porque parte considerável dos direitos sociais que hoje nós temos como valores inalienáveis, aquelas coisas que nós não abrimos mão, foram consolidadas e conquistadas por esses movimentos. Mas a primeira coisa é entender o quê? De onde veio tanta reclamação, tanta indignação. Primeira coisa, você tem que entender os dois lados aí da briga. Qual é o primeiro lado da briga? Os jovens. O outro lado, os adultos. O raciocínio simples faz você pensar o quê? Professor Mariano, mas é óbvio que sempre há uma atitude de rebelião da juventude em relação aos adultos, uma busca por suplantar o mundo em que está, da forma que está, por um mundo novo. Pois aí eu tenho uma novidade para você, gatões e gatonas. Essa é uma das novidades. Até então no Ocidente, a tradição qual era? Que os jovens seguissem os caminhos de seus pais, na profissão, na ocupação, seguisse o caminho dos seus pais, na orientação profissional, em absolutamente tudo. As famílias eram tentativas de reprodução idêntica da dos pais. Não havia busca por mudança, a ideia era de conservação. É essa geração da década de 60 que tem um confronto, sobretudo, com a população adulta. Mas não fique também no simplismo, imaginando que as pessoas adultas, e aí entenda adulta a galera de 30 anos para cima, que eles eram um bando de otário repressor, em hipótese alguma. Que aí eu quero que você faça, eu sempre proponho isso, o seguinte raciocínio comigo. Quem tem 60 anos aí, o cara nasceu no ano de 1900, ou o cara que tem 50 anos, nasceu em 1910. Pessoal, vamos lembrar como é que foi a vida dessa criatura? Na Europa e nos Estados Unidos, essa criatura vivenciou a Primeira Guerra Mundial, essa criatura viu a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão dos anos 30, a Segunda Guerra Mundial. A história dela é de desgraça e sofrimento. É a primeira vez na vida, após a Segunda Guerra, que ela tem estabilidade, que ela vai ao trabalho, que manda os filhos à escola, que manda os filhos à universidade, que sabe que haverá emprego, que há direitos trabalhistas,
que o Estado busca promover o bem-estar social e assim por diante. Ou seja, é uma geração que foi moída, triturada pela vida. Aí chega o filho, que nasceu já após a Segunda Guerra ou ainda nos anos finais da mesma, e diz para esse pai e para essa mãe: ei, esse mundo que vocês criaram não presta, eu quero o meu mundo, eu quero do meu jeito. Eu entendo os pais da década de 60 olharem para um filho, para uma filha dessa e pensar: eu estou decidindo se eu vou bater em você com uma pedra, com um pedaço de pau ou com as cadeiras, porque eu sobrevivi a 10 infernos para chegar aqui e ter estabilidade. E aí o que é que você me traz? Você me diz que meu mundo não presta? Está errado. E aí, o mais louco é que é a briga dos dois certos. Querer transformação é algo sim bom, principalmente por ser uma transformação resultado do estudo, da universalização das escolas, das universidades. Mas aí eles entram em confronto. Segunda coisa, a ideia de prosperidade econômica, do acesso a eletrodomésticos, do acesso a transporte público, do acesso ao transporte individual como símbolo de realização pessoal para a classe média, surge e se consolida nesse período. Mas como está exposto aí no slide, gatões e gatonas, essa prosperidade é para quem? Para a classe média alta. Os trabalhadores, os negros, os imigrantes latinos, essa galera das camadas de baixa via o sonho americano no outdoor, ele via o sonho americano pela TV, ele via na revista, ele não via no seu cotidiano. E esse será um outro fator de conflito. A sociedade americana pregava, ensinava e consolidava o American Way of Life, cuja felicidade do indivíduo estaria baseada em quê? No consumo. Você é um cidadão, você é uma cidadã plena a partir do momento que você tem a capacidade de compra. E não era a realidade para a maioria dos trabalhadores. Então eu tenho um choque de gerações, eu tenho um choque de classes sociais, sobretudo dentro dos Estados Unidos. E esse novo modelo de consumo vai inclusive ser introduzido no conceito de cidadania. O mundo ocidental, desde a Revolução Francesa de 1789, havia balizado, determinado aquilo que lhe caracterizava como um cidadão pleno. E seria o que, meu brother? Seria a liberdade de expressão, o direito de votar, o direito de ser votado, da tripartição dos poderes, de se ter uma Constituição determinando os papéis das instituições públicas, privadas, do cidadão e assim por diante. E aí, essa sociedade já pensada anteriormente, agora incorpora o consumo como uma necessidade para todos. Consumir é ser cidadão. Não bastam apenas os direitos políticos. Para convencer as pessoas de que o consumo é algo legítimo, isso será ensinado de diferentes formas dentro das escolas e das universidades, em que o indivíduo será levado a acreditar nesse novo princípio. A primeira geração até vai contestar, mas as segundas e terceiras gerações não, e vão acatar isso como sendo um fato. Ora, onde eles vão encontrar todos os jovens reunidos? Depois da Segunda Guerra Mundial, é a primeira vez, companheiros, que você terá o quê? Os jovens em massa dentro da escola, dentro da universidade. Porque antes, o conceito de juventude, na realidade, nem existia. Você era criança até os 14, 15 anos, depois, parabéns, você é adulto, vamos trabalhar, filho. Vamos produzir, vamos gerar aí renda para dentro de casa. Primeiro para ajudar os pais, depois para o seu próprio lar. Juventude, um intervalo de vida ali entre 15 e 23, 24 anos, como um período de estudo, descoberta
e treinamento profissional para depois entrar no mercado de trabalho era algo absolutamente novo. Por isso que eu falei que o nosso modelo de vida, do direito à educação que todos nós aqui temos, é fruto dessa sociedade dos anos 60. Não era um valor anterior a ela, não. É nela que se consolida. Todos os jovens na faculdade, todos os jovens no colégio, eles vão perceber que têm as mesmas angústias, mesmos desejos, queremos as mesmas coisas, e o mercado, as empresas de roupa, as grandes gravadoras de música, a TV, as rádios, as empresas de alimento vão perceber que o jovem é um novo mercado. Como falei há pouco, antes eu tenho um mercado consumidor, produto para crianças. O outro mercado consumidor, produto para adultos. Qual é a novidade? Os jovens. Nós temos agora uma novidade, isso década de 60, 70. Agora no século 21 está mais subdividido, até com exagero. É criança, pré-adolescente, adolescente, pós-adolescente, jovem, juventude tardia, até chegar à vida adulta. Eu acho que você chega quando tem uns 60 anos de idade. Eu acho um pouco de covardia essas divisões. É a galera que não quer assumir as responsabilidades e fica passando temendo um 7-1 em casa. Mas vamos lá. Essa escolarização e essa sociedade de consumo, melhor dizendo, essa sociedade de consumo vai gerar aberrações como essa aí exposta no slide. O que é que você está vendo aí? Será primordial para convencer as pessoas que elas devem consumir mais a cada dia a indústria da propaganda. E aí nessa indústria da propaganda surge o convencimento. Como na década de 60 ainda era extremamente machista e patriarcal, onde a maior parte da renda entrava em casa pelas mãos dos homens, o mercado era voltado para agradar essa galera. Aí você vê uma aberração como essa, uma propaganda dos anos 50 e um pouco antes, mas que serve para exemplificar, é a propaganda de uma gravata, cara. E aí você tem a mulher de joelhos levando o café da manhã do cara lá, dizendo, mostra a ela o que é o mundo de um homem. Absolutamente nada de errado que a mulher leve o café da manhã para o marido e o marido para a esposa, como um ato de gentileza, de paixão e amor. Mas como um ato de subserviência, ora, eu tenho um grande homem, devo servi-lo, aí é absurdo, né? Que aí é a desigualdade de gênero na veia e para valer. Isso tudo porque o cara comprou o quê? Uma gravata. Pelo amor de Deus, né? Professor, ainda bem que isso acabou hoje em dia. É mesmo. Eu peguei só um exemplo dos mais brandos. Os rapazes, tadinhos, adolescente, pensando, quero pegar alguém, não tem uma boa estratégia, não tem um bom papo, você pelo menos cheiroso, que é muito válido. Continuem assim, rapazes, é correto. Mas não é apenas isso. Aí o cara compra o perfume, bota lá e fica esperando. Pronto, é hoje que a galera vai me agarrar. Eu me dou bem na noite, o coitado passa o perfume, passa a propaganda lá do desodorante, todo esperançoso, vai e volta para casa e nada. Por que isso? São resquícios dessa propaganda, de novo, patriarcalista, em que coloca o homem em papel de destaque e a mulher como subserviente. Mas tudo isso para quê? Para lhe convencer a consumir. Como essa indústria de consumo atingiu os jovens de maneira mais objetiva? Através da música. A música foi a melhor forma da indústria se comunicar com os jovens. Em hipótese alguma, imaginem que esses dois que eu coloquei como exemplo, Elvis Presley e os Beatles, fossem indivíduos subservientes da indústria do consumo ou da propaganda. Não, pelo contrário, eram péssimos exemplos para a família tradicional norte-americana, brasileira e europeia. Elvis Presley, a sua forma de dançar era considerada demoníaca. Esse homem rebola demais,
não pode, ele está seduzindo nossas filhas, e por aí vai. Os Beatles, não escute isso, minha filha, é música do demônio. Eles falaram que se drogaram para compor as músicas, fumaram ópio até enlouquecer, é verdade, mas não significa dizer que os jovens deixaram de ouvir, de seguir esses caras por causa da repreensão dos pais. Pelo contrário, como é uma sociedade em conflito, como é uma sociedade em atrito, o comportamento deles, que era diferente do comportamento padrão, chamava a atenção dos jovens e contrariava os interesses dos mais velhos. E aí, o público-alvo vai primeiro ouvir a música, mas depois vai querer a mesma roupa dos Beatles, vai querer o corte de cabelo do Elvis Presley, vai querer a calça jeans do James Dean, que era outro ícone da época, mas do cinema. James Dean é o primeiro ídolo da juventude a falecer tragicamente aos 28 anos de idade, que teve uma sequência. Foi ele, foi Janis Joplin, Jimi Hendrix e assim por diante. Mas enfim, esses caras vão ser os primeiros fenômenos da cultura pop. E entenda a cultura pop não de popular no sentido de massa, mas cultura pop porque atingia todos os grupos sociais, desde os mais sofisticados até os materialmente mais pobres. Todos eles cultuavam esses caras. E por uma questão de mercado, por uma questão de ganho, escolheram Elvis Presley para ser o rei do rock. Porque teve um cara que veio antes dele e já havia ganho vários guetos por aí. Quem era esse cara? Vou botar aqui uma musiquinha dele para a gente ouvir um instante. Acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez. Esse rapaz é Chuck Berry. Chuck Berry, como você vê aí no slide, faleceu ano passado. Se apresentou aqui em Fortaleza em 2009, lá no Ceará Hall. Professor, 2009. 2009, meu brother, ele dava pulo com a guitarra e ainda fazia a abertura completa no palco. Valendo. Por que Chuck Berry não foi o rei do rock? Por ser negro. E quando eu digo isso, em hipótese alguma, novamente, tem Elvis Presley uma má pessoa, rebelde tanto quanto Chuck Berry, mas branco dos olhos claros. Por isso, comercializável para uma sociedade discriminatória, de segregação racial gravíssima, que era a sociedade norte-americana, com resquícios significativos desse preconceito até hoje. O Chuck Berry, como tantos outros negros, vão sobreviver na música nos guetos. Ele depois é que estoura por uma questão... Não, só um instante, não está passando. Por uma questão de público. Os negros não tinham o mesmo poder aquisitivo? Não, mas era muita gente e acabava sustentando essa galera. Essa semana nós vimos aí, quem gosta de música boa, sobretudo, a tristeza com a morte da Aretha Franklin. Aretha Franklin é desse movimento, do movimento negro dos Estados Unidos na década de 60, que fez da sua voz uma voz de protesto e de resistência. Movimento hippie. O movimento hippie é um exemplo claro de enganos e falácias a respeito de um movimento social.
É a primeira definição que eu coloco aí, está na apostila de vocês, da historiadora Patrícia Marcondes Barros. Diz o seguinte: o movimento hippie tinha por objetivo rebelar-se contra os valores instituídos pela sociedade e, através do descondicionamento, chegar à existência autêntica, embasada pela formação de uma nova consciência. Galera, o movimento hippie foi extremamente revolucionário, porque ele não vai contestar apenas a questão do consumo da sociedade capitalista. Ele vai olhar para a sociedade e vai dizer: meu brother, está tudo errado. A gente vive uma história baseada na violência. A gente vive uma história baseada no confronto. Devemos buscar a aproximação, o respeito, a interação. O primeiro movimento social não negro a apoiar Martin Luther King e Malcolm X foi o movimento hippie. O movimento hippie foi o primeiro a olhar para o governo dos Estados Unidos e deixar claro o seguinte: a Guerra Fria como um todo é um absurdo, e a guerra do Vietnã é um absurdo ainda maior pelo fato de você estar mandando milhares de jovens para a Ásia para lutar uma guerra que não tem absolutamente nada a ver com o nosso país. A guerra em si só é um absurdo. Você inventa uma guerra que não tem ligação com o nosso país e manda uma geração inteira morrer lá. Você está errado. Ou seja, eles defendem a cultura da paz e amor. O movimento hippie foi o primeiro, como está aí no slide, a defender a ideia da preservação ambiental. Galera, não vamos poluir os rios, vamos preservar as florestas. O que é que fizeram durante 30 anos a respeito disso? Os hippies lançam essas ideias nos anos 1960. Aí na Eco 92, no Rio de Janeiro, líderes do mundo inteiro disseram: pessoal, seria interessante preservarmos a natureza. Aí começa o debate sobre o aquecimento global. Os hippies falaram isso na década de 60, não do aquecimento global, mas da importância de preservação do meio ambiente para a sobrevivência humana. Foram tratados como o quê? Loucos, tolos, drogados. O que é que se fez para difamá-los? É um bando de malucão que não toma banho, não quer trabalhar e segue apenas o último lema exposto no slide: sexo, drogas e rock and roll. Sim, era um lema hippie, sim, eles cumpriam tudo isso com absoluta alegria e prazer, mas o movimento hippie nunca foi só isso. E por que tão questionados? Por que tão perseguidos? Por que os hippies incomodavam tanto? Estão aí os 4 motivos principais. 2 eu já falei: lutam pela ampliação dos direitos civis, não apenas dos negros, mas das mulheres, dos países que recém-independentes ainda sofriam com a exploração de suas metrópoles, lá na África, na Ásia. Eles acreditavam na necessidade da criação de políticas internacionais que promovessem a igualdade entre todos. Eles vão quebrar os padrões comportamentais. Eles vão falar que o modelo familiar ocidental deveria ser extinto. O patriarcalismo e o machismo, mas também a família monogâmica e várias outras coisas, a hierarquia entre pais e filhos e vários outros padrões morais seculares e alguns milenares. Aí foi a inocência deles também, acreditar que valores culturais, religiosos e morais seriam quebrados no estalar de dedos de uma geração para outra. Aí a luta foi grande, mas um pouco inocente. No entanto, não deixa de ser válida a luta. E eles também vão desprezar o consumismo. Para alguns historiadores e sociólogos, esse foi o principal motivo do movimento hippie ter sido tão combatido, ter sido tão difamado. Porque o movimento hippie era pela galera jovem, é a galera de 15 a 30 anos, como eu falei há pouco. Mas o que é que o mercado captou? Esse cara que está aí no meio da rua, com uma cartolina, com um cartaz dizendo: eu não vou consumir, eu não vou gastar dinheiro, esse carinha
que tem 15, 18, 20 anos, daqui a 20 anos ele é a população adulta, economicamente ativa. É ele que vai para a fábrica, é ele que vai para o comércio. E sabe o que é que esse cara vai fazer? Ele não vai gastar. Esse cara não vai querer consumir. Pior, ele vai ter filhos e vai ensinar o que aos filhos? Não compre, não gaste, não por uma questão de ser pão duro. Trabalhe menos, aproveite a vida, trabalhe um turno e no outro vá para a praia, vá para o lago, vá ler um livro, vá ouvir música, vá conversar com os amigos, vá aproveitar o que a vida tem de bom. Eles vão ter qual ideologia em relação ao trabalho? O trabalho é crucial para a existência humana, mas ele não é a existência humana. O trabalho faz parte do nosso cotidiano, dentre várias outras coisas. Você não deve viver para o trabalho. E aí, para o trabalho e o consumo. Aí, pô, meu irmão, esses caras são loucos, não queremos eles. Qual é o ápice do movimento hippie? O festival de Woodstock. Essa mancha aí que você está vendo é gente, filho. Ali no cantinho, com amarelo, são os guindastes que montaram o palco. O Woodstock seria uma festa, um show absolutamente normal. Empresários contrataram 15 bandas, vão tocar numa fazenda, venderam os ingressos para 30 mil pessoas, que era o público esperado, e aí vieram 400 mil. Um pouco além, né? 400 mil. E o surpreendente, entra todo mundo na fazenda, mora, negócio de ingresso, deixa os carros lá na estrada, a comida que era para 3 dias, acabou no primeiro dia. Os fazendeiros da região fizeram o quê? Foram lá dar comida para a galera. Professor, era só hippie que tinha aí? Não, tinha os hippies como marca principal, mas era um show de música, só isso, inicialmente. Só que essa multidão que vai confluir para lá, vai levar a juventude universitária, os hippies, os religiosos, pastor, freira, padre, está todo mundo lá. A juventude norte-americana foi ao Woodstock. E aí, em 1969, foi uma espécie de cartaz desse movimento, de plenitude dele, de expansão. Nunca mais houve um festival tão marcante quanto o Woodstock por seus significados de solidariedade, de liberdade de expressão, de paz e assim por diante. As trocas, as interações sociais de indivíduos de diferentes etnias, classes sociais, gostos musicais e culturais, sem absolutamente nenhum atrito, nenhum caso de violência, nada. Tiveram 2 mortes no festival de Woodstock, um rapaz que morreu eletrocutado e outro que foi depois do último dia dormindo no gramado, alguém querendo ser solidário com ele, botou uma manta plástica, estava chovendo, e aí um carro passou por cima dele e o matou. Ou seja, 2 acidentes. 400 mil pessoas de Buenas ali. E aí, como eu falei há pouco, o festival atraiu grandes estrelas, como essa aí, Jimi Hendrix, que é considerado um dos primeiros grandes guitarristas da história do mundo, junto ao B.B. King, da mesma época, e uma das maiores vocalistas, ou a maior de todos os tempos, que é a Janis Joplin, do rock. Eu vou botar aqui um trecho de uma música dela, para exatamente também quebrar a ideia de que aí você fica imaginando, a música hippie era de protesto, não a guerra e tal. Não, eram músicas também que falavam do cotidiano dos jovens, sem problema algum. Janis Joplin. Vai aparecer a letra aí. You know she tell you, all I know she told you that she loved you.
much, much more than I did. But I know she left here, and you swear that you just don't know why. But honey, you know it'll always be right. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome back home. Pronto. A letra fala de quê, pessoal? De amor, né? É um Jorge Mateus melhorado, né? É um Jorge Mateus do rock and roll. Músicas comuns. É porque às vezes a galera tem a ideia que o movimento hippie, os caras estavam brigando, reclamando o tempo todo. Não. A sociedade conservadora era que brigava com eles. Eles seguiam a vida deles. Eu vou trabalhar pouco, ganhar pouco e viver mais. Acabou-se. Esse é o raciocínio. Professor, mas eles vestiam umas roupas meio estranhas, né? Lembra da ideia, do conceito, não é para quebrar padrão, não é para quebrar preconceito. A moda unissex surge com eles. Não existe na cabeça do hippie roupa para mulher e roupa para homem. Existem roupas. Você se sente bem usando a roupa? Amém, irmão. Siga a sua vida e pronto. O raciocínio deles qual é? Você é livre para decidir o que você faz consigo. Fala, professor, parece as brigas que eu vejo no Facebook. É porque a ideologia do movimento hippie, ela é absolutamente presente nos debates da sociedade contemporânea. Beleza? Então, é o primeiro exemplo de movimento social aí. Segundo movimento, movimento feminista. Aqui só para exemplificar que o movimento feminista não começa na década de 60. O movimento feminista começa no século XIX, quando as mulheres chamadas sufragistas passaram a reivindicar o legítimo direito ao voto. Há 15 dias, quando trabalhamos aqui Era Vargas, falamos que a luta da mulher pelo voto começa no século XIX e se concretiza na primeira metade do século XX. Foi exatamente o que aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil. A mulher luta pelo direito a votar e a ser votada. Aí quais serão suas reivindicações na década de 60? Serão outras. Companheiro, não está passando de novo. Passa aí. Quais serão as suas lutas? Algumas já consolidadas, outras ainda duras. A primeira e maior luta das mulheres nos anos de 1960, o acesso às vagas das universidades em todos os cursos. E, consequentemente, depois veio outra luta, que era o direito a quê? Era o direito a trabalhar em qualquer atividade. Perceba aí o primeiro e o terceiro tópico, como eles estão casados. As mulheres brigaram, lutaram. Eu quero ser engenheira civil, eu quero ser engenheira aeronáutica, eu quero ser médica, eu quero ser delegada. Nada podia. Não pode fazer direito, não pode fazer esses cursos. A mulher, eu quero ser médica. Faça enfermagem, porque era considerado um curso inferior para os cuidados paliativos. O importante era ser médico, então era para os homens. As mulheres não teriam esse direito. É isso que fez as mulheres irem às ruas nas décadas de 1960 e 1970. Reivindicar esse direito. Aí quando elas saíram da faculdade, vitoriosas, convictas do exercício do direito à cidadania, não deixavam elas trabalharem. Aí vem a segunda briga. Quero acesso ao mercado de trabalho. Quem primeiro possibilitou esse acesso ao mercado de trabalho em larga escala foi o Estado, concursos públicos
para cargos em que não se exigia um gênero, colocando a mulher no páreo para brigar com o homem para as vagas. E aí o estado do Ceará, as mulheres do estado do Ceará merecem uma referência especial da sua participação nos concursos públicos em todas as esferas, cuja aprovação delas é altíssima, e chama a atenção da aprovação das forças policiais, principalmente para delegado, oficial da polícia militar, que a aprovação das mulheres já é igual em alguns concursos superior à dos homens. Não que as mulheres devem estar acima dos homens, pelo amor de Deus, mas é o lance da oportunidade delas fazer presente em todo tipo de trabalho. Então a mulher luta pela vaga na universidade, luta no mercado, pela vaga no mercado de trabalho. Uma luta antiga que ainda não foi alcançada é a igualdade salarial para homens e mulheres, quando ambos têm a mesma qualificação profissional, têm a mesma experiência, têm tudo igual, de maneira ilógica e irracional, mas muito clara, ainda por conta de um machismo tenebroso, a mulher ganha menos. Eu não estou dizendo que o cara é competente, a mulher não. Eu estou falando, é tudo igual. Aí o que muda é o gênero e o cara ganha mais. Aí é o IBGE, você pode olhar lá no site que você desejar, tem lá os dados. Terceira luta das mulheres, o direito sobre o próprio corpo. A pílula anticoncepcional passa a ser comercializada na década de 60. E aí as mulheres deixam de conviver com algo que para elas era um fantasma, a gravidez antes do casamento. Porque as mulheres, os seus namorados, suas namoradas, mantinham relações sexuais, ela engravidava, o cara dava um joinha e ia embora, porque a culpa era da mulher. Ela que deveria ter resistido à tentação. Ele cumpriu o seu papel de macho alfa reprodutor. E pronto, ele não tem responsabilidade. A mulher tinha. Com a pílula anticoncepcional, aí sim ela terá como evitar a gravidez. Professor, ele não já tinha um preservativo? Tinha. Mas aí, de novo, nós rapazes não somos muito inteligentes nessa hora e nos negamos a usar preservativo. É algo imbecil, no sentido mais pleno da palavra, mas é um fato. O Brasil vive um drama agora do aumento de DSTs entre a juventude pelo não uso de preservativo, apesar de campanha, distribuição gratuita em posto de saúde e assim mesmo a galera se contaminando. E o direito ao divórcio, que antes da lei do divórcio, mulheres em relacionamentos abusivos eram obrigadas a continuar neles, por força de lei. E agora, elas, com a lei do divórcio, elas vão poder sair desse relacionamento, ter direitos econômicos para poder sobreviver com os filhos, na maioria das vezes, e depois cuidar da vida dela. Todas essas reivindicações foram primordiais para o avanço das conquistas femininas que aconteceram. Professor, foi tudo na década de 60? Foi não, lindão. No Brasil, por exemplo, a lei do divórcio só foi aprovada em 1976. Em outros países, só na década de 80, e por aí vai. Divisão das responsabilidades domésticas é uma reivindicação contemporânea do movimento feminista. Homens, mulheres, adultos, idosos, jovens, todo mundo que mora na casa tem responsabilidade doméstica. Cuidar do filho, dar banho, trocar fralda, olhar a tarefa de casa. Ainda hoje, 80% dessas tarefas são responsabilidade das mulheres. E agora dou meu testemunho como pai, que a gente é meio retardado mesmo. Eu mal olho a agenda da minha filha. Eu mal olho, eu não lembro de olhar. A minha mulher, que às vezes é assim, rapaz, assine a agenda uma vez, para pelo menos, lógico que eu tenho meu papel, quem arruma o lanche sou eu, quem engoma a fralda, a farda para botar na bolsa. Só que na minha cabeça é assim, eu tenho essas tarefas, cumpri e acabou. Dividiu, cumpri, eu tinha uma missão, fui lá, cumpri, fim de papo. Mas você tem que racionalizar para fazer isso. Ainda não é algo natural, ok? Terceiro movimento social, hippies
movimento feminista e agora o movimento negro nos Estados Unidos. Lembra do que eu falei, estávamos discutindo há pouco da mulher? A mulher sofre também com o problema da invisibilidade histórica. Em hipótese alguma, quer dizer que Martin Luther King e Malcolm X, que vamos falar já já deles, não tenham sido homens cruciais na luta dos negros pelos direitos civis. Mas essa mulher é pouco lembrada e pouco falada. Rosa Parks, uma etapa da sua vida, foi o start da luta maior pelo direito dos negros nos Estados Unidos. Num dia qualquer, na cidade de Montgomery, interior do Mississippi, nos Estados Unidos, uma cidade pobre, essa mulher cometeu um pequeno ato de rebelião. Num ônibus, ela se nega a dar lugar a um homem branco, como dizia a lei. Não saio, sou trabalhadora, paguei a passagem, vou nesse lugar. O homem a agride, chama o motorista do ônibus, ela é agredida novamente, chamam a polícia e essa mulher vai fichada na delegacia. Ela é fichada por ter cometido um crime de desobediência civil. E aí ela toma uma segunda atitude também simplória. Não mais irei de ônibus ao trabalho. Me recuso a essa humilhação. Dá o testemunho na sua igreja, a Igreja Batista da cidade de Montgomery. Os seus companheiros de religião, seus irmãos na fé, decidem segui-la. E aí, de novo, um ato simples, banal, se transforma num movimento gigantesco. Porque a Igreja Batista de Montgomery segue Rosa Parks, depois a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, e a partir das congregações religiosas negras, eles deixam de pegar ônibus. E aí as empresas de ônibus entram em desespero, porque esse público negro, trabalhador, representava 80% dos passageiros. E aí eles são atingidos onde mais dói, no bolso. Não tem passageiro, não tem dinheiro. Como eu posso punir essas pessoas? Não posso, elas pegam os ônibus se quiserem. Eles criaram um movimento fantástico, tão fantástico que resolveram chamar um jovem pastor, também da Igreja Batista, só que do norte dos Estados Unidos, líder do movimento civil, líder do movimento pelos direitos civis dos negros, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. vem para o estado do Alabama para poder liderar o boicote às empresas de ônibus. Qual era a base do movimento deles e quais eram as suas ações? E aí eu peço para vocês verem esse vídeo, que é o clipe da música do filme Selma. It will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, oh, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh,
every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Well, Quem já assistiu esse filme? Pouca gente. O nome do filme é Selma. É espetacular. É transformador. Vale a pena demais. Eu não estou falando aqui de vestibular ou Enem, não. É para você. É como cidadão, é como pessoa. Você aprende nele que pequenos atos no cotidiano são importantes para transformar o mundo que a gente vive. Mas, enfim, o filme Selma mostra já uma segunda fase da luta dos direitos, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O Luther King vem para mobilizar a cidade de Montgomery, o lance dos ônibus, como eu já falei, mas aí ele traz uma linguagem surpreendente. Qual é a linguagem surpreendente que está grifada aí? Nós vamos conquistar o direito ao voto universal para os negros nos Estados Unidos através do pacifismo, da não violência e da desobediência civil. Nós vamos marchar, interditar as ruas, impedir o trânsito, porque aí isso é desobediência civil. Nós não vamos usar da violência. E quando a polícia vier, nós não iremos reagir com violência. Se tiver que apanhar, apanha. Se tiver que morrer, morre. Mas nós vamos deixar claro que o lado maléfico é o outro, não é o nosso. E assim eles constroem um movimento de uma década de reivindicação. Não é no primeiro dia, não é na primeira passeata, não é no primeiro protesto, não é no primeiro dia na cadeia que se transforma. Você tem uma década de luta dessa galera, até que foi criada uma lei federal nos Estados Unidos, reconhecendo o direito ao voto em todos os estados americanos, porque isso não era feito. Havia a lei federal, mas os estados como Alabama, Mississippi, Carolina do Sul, Missouri e outros tantos, criavam mecanismos para impedir o acesso do negro ao voto. O voto era uma simbologia maior, porque a segregação racial nos estados do sul dos Estados Unidos era terrível. É aquele lance que a gente vê na época do apartheid na África do Sul, em que eu tenho um bairro de negros, um bairro de brancos, escola para negros, escola para brancos, banheiros separados, no ônibus locais determinados, como já citado. Você tem um país, ou pelo menos parte dele, oficialmente dividido. E foi por essas causas que esses negros saíram à rua. O Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e 4 anos depois acabou assassinado numa sacada de hotel, depois de já ter sofrido 3 outros atentados. E aí nesse quarto, infelizmente, ele acabou vindo a óbito num tiro fatal. E a sua família continuou a ser perseguida assim dia e noite. Tanto que quando o Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, lá a quantidade de ameaças à vida do presidente aumentou 3, 4 vezes, se eu não me engano, de supremacistas brancos que queriam matá-lo. A luta pelos direitos civis dos negros tem 2 faces. A primeira é a do pacifismo do Luther King. A outra face é desse rapaz aqui, Malcolm X. Malcolm Little, batizado assim de nascimento, se transformou, passou a se chamar Malcolm X, porque devido aos maus tratos e distratos feitos pelo Estado e pelos cidadãos racistas,
ele dizia que não era digno de ter um sobrenome. Ele usa o X porque era comum dentro da sociedade americana escravagista do século XIX, os escravos se chamarem assim. Só que Malcolm X, ele vai defender o direito dos negros por uma outra vertente. Ele vai dizer o quê? O futuro pertence àqueles que se preparam para hoje. Ele vai pregar a resistência. Ele vai dizer o seguinte: é para separar, pois vamos separar sim, negros e brancos, mas com direitos iguais. E outra coisa, vamos resistir à violência dos brancos contra nós. A família dele foi atacada pela Ku Klux Klan, um grupo supremacista branco até hoje atuante nos Estados Unidos. Vários amigos e parentes dele da mesma forma. Buscavam as autoridades, mataram meu pai, incendiaram minha casa, violentaram uma vizinha, fizeram 1001 coisas. O que é que a polícia fazia? Nada. O juiz, nada. O Estado não cumpria o seu papel de defender o cidadão americano negro. E aí, diante disso, ele e uma corrente do movimento negro, chamada de Nação do Islã, decide pela resistência, não de atacar o branco, mas dizer o quê? Se por um acaso alguém da Ku Klux Klan, se por um acaso qualquer indivíduo atacar um negro, o que é que esse negro deve fazer? Reagir. O direito à defesa presente na Constituição norte-americana. Essa ideia do separatismo, da segregação e do direito ao uso da violência para a defesa é que inspirou o movimento Black Power, que inspirou os Panteras Negras. Eles até hoje atuam. O partido Pantera Negra foi colocado na ilegalidade como grupo terrorista na década de 70. É o louco. Pantera Negra, grupo terrorista, proibido. Seus principais líderes presos. 3 desses caras saíram da cadeia em 2016 ou foi 2017. Um deles passou 10 anos na solitária, isolado de todo mundo. E fizeram faculdade, mestrado e doutorado dentro da cadeia, em Direito. E hoje dão palestras nas universidades e escolas americanas, falando sobre o Estado terrorista norte-americano que os prendeu e os privou da liberdade. Mas defendiam a ideia desse separatismo e da resistência. O Malcolm X, como já devem ter percebido, já que o movimento é da Nação Islã, era seguidor do islamismo. Como um dos preceitos do islamismo é o indivíduo visitar Meca pelo menos uma vez na vida, quando ele vai lá, a liderança islâmica de Meca tem uma conversa com ele e deixa claro o seguinte: cara, a violência não é uma linguagem do Islã. Uma parcela dos muçulmanos fazem isso. Você deve pregar a aproximação, a tolerância, o respeito. Não use a violência. Quando ele volta para os Estados Unidos, com esse discurso mais brando, ele sai da nação do Islã e acaba sendo assassinado por outros seguidores no ano de 1965. Aí perceba que o movimento negro surge como uma reação contra a violência do Estado e da população civil supremacista e vai sendo dizimada, assassinada, presa da mesma forma. Até hoje lá eles vivem uma tensão racial muito forte. Essa tensão racial é tão grande que foi parar nas histórias em quadrinhos. Nos quadrinhos da Marvel, o Xavier, Dr. Xavier e o Magneto são as representações imaginárias ou em outro universo exatamente do Luther King e do Malcolm X. O Magneto, na revista em quadrinhos, não defende a luta contra os homens e o extermínio da raça humana? É o Malcolm X. E aí o Luther King e o Dr. Xavier, o cara da conciliação. Aí apenas um exemplo da perseguição ao movimento Pantera Negra. Esses caras aí
ganharam, os negros que estão na imagem, ganharam o primeiro e o terceiro lugar na corrida dos 200 metros rasos na Olimpíada do México, em 1968. Colocaram suas luvas e levantaram no gesto consagrado dos Panteras Negras, que todo mundo aqui conhece, pelo menos da série Todo Mundo Odeia o Chris, que ele sempre levanta a mão na hora dos protestos, certo? E aí, como eles levantaram essas mãos, eles perderam as medalhas. E eles sabiam que perderiam as medalhas, porque no pódio olímpico é proibida qualquer manifestação política. E aí eles perderam as medalhas. Quando chegaram nos Estados Unidos, foram expulsos da seleção olímpica norte-americana, pelo fato de terem mostrado ao mundo o preconceito. Porque isso tudo que eu estou falando agora, dos caras sendo presos, batendo neles, etc., o mundo não sabia não. Mas aí esse cara vai lá, levanta a mão. O que é que a imprensa inglesa fez? O que é que a imprensa brasileira fez? Ei, meu brother, o que é essa mão erguida? Por que essa luva? Aí ele diz, eu sou do movimento Pantera Negra, um movimento político de resistência à opressão que os negros sofrem no meu país e aquele mito dos Estados Unidos como o país dos sonhos vem abaixo. Por isso tão severamente punidos. Um deles dois, agora sinceramente não lembro qual, acabou depois sendo eleito deputado do Congresso americano e foi um dos que estava na posse do presidente Barack Obama quando este foi eleito. E o último movimento de hoje, o movimento estudantil da década de 1960. O movimento estudantil da década de 60, ele até hoje serve de espelho para o movimento estudantil ou da juventude contemporânea. Por que essa galera resolveu se rebelar? Quais foram as motivações gerais? Primeiro, a juventude francesa queria uma reforma no currículo escolar das escolas e das universidades, modernização curricular, e também queriam quebrar o autoritarismo de muitos professores do mundo universitário lá na França nesse período. Essa é a primeira reivindicação. A segunda reivindicação, criar um novo movimento político que não estivesse atrelado à tradicional esquerda, porque essa juventude não queria um governo liberal, nem um governo de direita, representado na época pelo presidente da França, o general Charles de Gaulle, e pelo amor de Deus, não imagine porque era um general que havia qualquer forma de ditadura lá não. General Charles de Gaulle, herói francês, eleito democraticamente para o cargo de presidente. O Charles de Gaulle era um cara autoritário, que tratava o movimento estudantil com extrema violência. E aí, quando eles reivindicaram a reforma escolar e universitária, sem participação das esquerdas, de sindicato, Partido Comunista, partindo de dentro dos alojamentos, aí o general ficou com as calças na mão. Porque antes o movimento estudantil, além da violência que era impetrada, como o general fazia para acalmar? Ia lá, batia um papo com os líderes do Partido Comunista, do Partido Socialista Francês, e estava tudo ok. O que é que os jovens criaram? Um novo caminho, um caminho deles, de luta, reivindicação e transformação. Quando feito isto, aí o Charles de Gaulle só tinha a repressão na sua mão. Algo que surpreendeu ao general e a toda a sociedade francesa. Esses jovens chamaram o sindicato dos metroviários, dos trabalhadores do transporte urbano de Paris, e esses aderiram ao movimento grevista estudantil. E a gente bem sabe, porque já passamos por isso algumas vezes na nossa cidade, quando tem greve do transporte público, a cidade para.
E aí, com a adesão desse movimento sindical, dos metroviários, motoristas de ônibus e etc., lá em Paris, a cidade para, milhares de pessoas nas ruas, reivindicando os seus direitos, aí no caso dos trabalhadores, aumento salarial, diminuição de carga de trabalho e assim por diante. Aumento das férias, que eles queriam uma semana a mais de férias. E porque eles só tinham 2, queriam que fossem 3 semanas de férias por ano. Nessa luta, o general Charles de Gaulle estava isolado. Parecia que ele ia cair. Por que é que ele não cai? Porque ele fez uma campanha, espertamente, mérito para ele, contra o movimento estudantil, usando uma questão moral. Qual era a questão moral? Uma outra reivindicação dos estudantes era que os alojamentos das universidades deixassem de ser divididos por gênero. Não deveria haver um alojamento de homens e um alojamento de mulheres. Deveria ser um alojamento. E as pessoas ficariam lá da melhor forma que desejassem. Na hora que ele lança isso, ora meu filho, 1968, ele vai na TV, na rádio, principalmente na rádio e nos jornais, e diz que os jovens universitários querem ficar sem ter nenhum tipo de restrição dos rapazes tendo acesso aos dormitórios femininos e das garotas tendo acesso aos dormitórios femininos. Os pais olharam e disseram: meu brother, viva o general, acabou a greve, acabou tudo, isso vocês estão é com conversa, quero ficar se agarrando aí nos alojamentos ao invés de estar estudando. Ele pegou uma questão moral, colocou como a principal reivindicação, com isso conseguiu apoio da população adulta e conservadora francesa e foi para o enfrentamento, não apenas de luta, porque vai ter muita repressão, mas ele vai para qual enfrentamento? Nas urnas. Ele convoca eleições parlamentares, lança os candidatos dele, a oposição lança os seus e o general Charles de Gaulle sai vitorioso. Professor, então o movimento estudantil perdeu essa batalha contra o general, mas criou um novo modelo de reivindicação, sem intermediários, e depois eles vão conseguir a reformulação do currículo escolar francês, tanto nas escolas como nas universidades. A parte dos professores autoritários abusarem do seu poder, essa parte eles não conseguiram nessa época. É só nos anos 90 que isso aí vai rolar. Beleza? Agora, rapidamente aqui para as questões. Não vou fazer todas, apenas algumas, aquelas que eu considero principais. Vamos fazer aí a primeira questão. Não coloquei nos slides, quero que você acompanhe pela apostila. Tem aí uma moça segurando um cartaz, amor e não guerra. Aí foto de jovem em protesto contra a guerra do Vietnã. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 68 ou a campanha contra a guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tal como "quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural dos anos 1960, cuja inovação relacionava-se, item A, a contestação da crise econômica europeia, que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. A década de 1960 não é de crise econômica, é a implantação do welfare state, o estado de bem-estar social, onde o governo se responsabiliza por educação, saúde, transporte e moradia. Então não há crise, não há essas guerras coloniais. Alternativa B, a organização partidária da Juventude Comunista. Está errado, acabei de citar que eles se afastaram dos comunistas por considerarem eles conservadores. Item C, a unificação das noções
de liberdade social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. É essa a alternativa correta. D. A defesa do amor cristão e monogâmico. Acabei de falar há pouco que a juventude, o movimento hippie, contestava esse modelo de relacionamento e família. Item E. Ao reconhecimento da cultura das gerações passadas. Na introdução da aula eu disse que essa juventude vai fazer o quê? Contestar. Vai dizer que a cultura das gerações passadas não deveria ser seguida. Vamos aí para a terceira questão. A terceira questão diz assim: sejamos realistas, que se peça o impossível. Aquela coisa de quando você deseja algo, alguém diz, não, isso aí não adianta não, é impossível. Não faça. É exatamente o contrário do que o movimento da juventude na década de 60 pensava. O Caetano Veloso fez um disco impactante no Brasil, chamado É Proibido Proibir, que era um dos lemas desse movimento estudantil e do movimento hippie. Certo? Aí vamos lá. A frase acima, eternizada nos muros de Paris, em maio de 68, foi escrita durante a radicalização do movimento contestatório, quando as ruas da capital francesa foram transformadas em cenário de uma guerra civil. A respeito desse movimento, é correto afirmar que o item A constitui um movimento majoritariamente de estudantes que contestavam os valores de uma sociedade autoritária. Corretíssimo. Alternativa B, contou com a solidariedade do operariado francês, que deflagrou uma greve geral. A greve foi apenas em Paris e do setor de serviços, de transporte. Não foi uma greve geral. Alternativa C, esteve restrito a Paris, sendo fenômeno isolado, sem repercussão em outros países. Sim, foi só em Paris, mas tem repercussões até hoje. D. Configurou-se como uma resposta do operariado frente à situação de crise econômica da França. Nem era um movimento do operariado, nem havia crise. E. Provocou muitas mortes decorrentes dos grandes motins e combates nas ruas da capital francesa. Não houve esse massacre de vidas. Houve perseguição, repressão, prisão, mas não da maneira aí citada. A quarta questão diz assim: na década de 60, muitas expressões artísticas representaram uma postura crítica frente a problemas da época, em especial os conflitos da Guerra Fria. Um exemplo é o Festival de Woodstock, ocorrido em 1969 nos Estados Unidos, cujo cartaz se lê: 3 dias de paz e música. Nesse contexto, na década de 60, destacava-se a denúncia sobre, o item correto é o item B, intervenção militar no Vietnã. Presença soviética na China não havia. A União Soviética vai invadir o Afeganistão no final dos anos 70. A China era parceira deles até 1975. Item C, dominação europeia na África do Sul. A África do Sul é um país independente desde 1911. D, exploração econômica no Oriente Médio. Até hoje o Oriente Médio, o Ocidente se faz de invisível. Morrem lá milhares de pessoas e a galera não liga muito. Quinta questão. Aliás, perdão, não vou resolver essa, mas o item correto é o item C. É o item C, ok? Só uma coisa, o de estoque, ele foi no mês de agosto, foi de 15 a 18 de agosto de 1969, né? Teria terminado ontem. Aí tem a imagem dos atletas, como eu citei há pouco. Aí vamos à questão. Diz assim: a foto mostra da esquerda para a direita
atletas Peter Norman, australiano, John Carlos e Tommy Smith, no pódio dos 200 metros rasos da Olimpíada de 68 no México. Considerando a imagem acima e seus conhecimentos acerca dos movimentos e direitos civis, assinale a alternativa correta. A fotografia registra o ato de resistência de atletas negros que defendiam as propostas de Martin Luther King e a ação pacifista como caminho para a constituição da igualdade racial. Eles são do Black Power, eles são dos Panteras Negras, seguiam quem? Ao Malcolm X, não era ao Luther King. B. A fotografia registra a manifestação política de 3 atletas que defendiam a nação islã e a implementação da Ku Klux Klan em todo o território nacional. É um item absurdo, maluco. Alternativa C. A fotografia registra a manifestação de atletas, defensores dos Panteras Negras e das ações violentas, se necessárias para a conquista da igualdade racial. Corretíssimo. Alternativa D. A fotografia registra a resistência de atletas do Comitê Olímpico Internacional que combatiam o sistema de discriminação racial existente nos Estados Unidos da América. O Comitê Olímpico Internacional não faz manifestações políticas e foi punir os atletas, como eu citei. Só um detalhe, uma curiosidade não, uma informação. O Peter Norman, o australiano branco que aparece na foto, ele acabou sendo punido no seu país, Austrália. Quando chegou lá, perguntaram a ele o que ele havia achado da punição aos atletas americanos. Porque como os dois foram desclassificados, ele ganhou o ouro. Se você for no Comitê Olímpico Internacional, quem tem o ouro lá é ele, não são os atletas negros. Beleza. Quando perguntado, o que é que ele disse? Rapaz, eu achei errado, porque eles davam a sua opinião sobre um assunto sério, que é o preconceito e a discriminação racial que os negros sofrem lá. Tal como os aborígenes, os nativos da Austrália, sofrem aqui. Os nossos nativos perderam suas terras, os nossos nativos não têm direitos políticos e tal. Mas ele falou de boa no desembarque. Ele foi expulso da seleção olímpica australiana, sua medalha foi cassada por seu país, e o governo da Austrália, isso é o ano, eu estou falando 1968, o governo da Austrália pediu desculpas oficiais a ele quando? 2012. 2 anos após a morte dele. O parlamento australiano pediu desculpas à família. Valeu, né? Obrigado aí pela compreensão. 8ª questão, diz assim: em meio às mudanças sociopolíticas, última questão, em meio às mudanças sociopolíticas dos anos 60, as canções populares e religiosas do movimento por direitos civis passaram a inspirar um grande número de artistas. Assim surgiu o soul, alma, dos Estados Unidos. No contexto a que se refere o texto, o surgimento do soul demonstra o alternativa A, crescimento da religião evangélica, e a resposta de participação, não, e a busca de participação política, está errado. Música gospel lá nos Estados Unidos é forte anteriormente, mas o Sul nasceu dentro das igrejas, viu? A Aretha Franklin, citada por mim, era cantora de música gospel também. Item B, sucesso do movimento hippie. Não, o soul não é do movimento hippie, é do movimento negro americano. C, o poder das forças militares e a repressão às manifestações estudantis. O soul é resultado da luta dos negros por seus direitos, que é o que diz o item D, orgulho da comunidade negra e a luta pela afirmação de sua identidade. Ok?
Galera, muito obrigado por sua paciência. Espero aí ter contribuído de novo. É sempre um prazer absurdo estar aqui com vocês. Beijo, abraço, até mais.